fome a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me e enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta, transforma-me, enche-me e usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Boa noite, igreja. É com alegria que a gente começa o nosso culto de louvor, onde a gente pretende louvar, adorar, renovar a nossa fé, a nossa esperança. E para começar, a gente vai ler um trechinho da palavra. Ela está lá em Lamentações 3, 21, 24. E diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua felicidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperai nele. Agora, o irmão Antônio faz a oração de adoração. Com você, irmão. Boa noite, irmãos e irmãs. Que a graça de Deus, o Pai, e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Vamos orar ao nosso Deus, irmãos. Senhor nosso Deus, Pai amado, Pai querido, humildemente nos colocamos na sua santa presença para te bendizer, para te louvar, para te glorificar e dizer que somente o Senhor é santo e merecedor de toda a honra e toda a glória. Senhor, te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de mais uma vez podermos nos reunir como Igreja de Cristo para te prestar culto, porque nossa esperança está em Ti, Senhor, que é o nosso rochedo forte, e que tudo o que dissermos nesses momentos de comunhão seja para a Sua honra, Sua glória
e seu louvor. Em nome de seu Filho Jesus Cristo é que oramos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Mesmo estando cada um de nós em sua casa, vamos nesse momento, juntos, louvar ao nosso Deus. Depois dos louvores, o presbítero Silvano fará uma oração por iluminação da palavra, que hoje nos será trazida pelo presbítero Cristiano. Lágrimas, restaure os corações.
os caminhos no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminhos no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és.
Você pode ter a casa repleta de amigos, paredes e pisos cobertos de bem, ter um carro do último tipo e andar com fome der na cabeça. Ou pode até ser um cara que vive apertado, até mesmo dentro de lotação, curtindo assim mesmo um fim de semana, ao andar com fome der na cabeça. Mas sempre será como folhas no vento, esperando o momento de cair. Você pode ter tudo aquilo que sonhar, mas nunca terá a paz que existe lá dentro, que não se encontra pra poder comprar. Porque essa paz só tem a pessoa, porque essa paz só tem a pessoa, porque essa paz só tem a pessoa que se encontra com Cristo. Pois
poderosamente através do servo dele que vai trazer a mensagem. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor, nós colocamos nossas vidas diante do teu altar nesse momento. Te louvamos, adoramos e glorificamos a ti, ó Pai. Exaltamos já o teu santo nome, Senhor. Nesse momento que tu venhas usar o teu servo que vai trazer a mensagem, ó Pai, sobre fé, esperança, sobre as nossas vidas, que nesse momento é o que mais nós precisamos, ó Pai. Fale aos nossos corações. Ó Pai, nós abrimos a nossa mente, nós abrimos também os nossos olhos espirituais, abrimos o nosso coração também nesse momento, Senhor, que tu venhas falar poderosamente através da tua palavra, ó Pai. Que todo ser agora se cale, ó Pai, que todo pensamento que não está a ti, Senhor, se cale em nome de Jesus, que teu Espírito Santo venha falar poderosamente nas nossas vidas, ó Pai. Estampamos os nossos ouvidos também nesse momento, ó Pai. Venha estar tirando todo entulho, ó Pai, tudo aquilo que vem impedir de escutar a tua palavra. Pai, abençoa o teu servo grandiosamente também, esteja com a vida dele, dai sabedoria, dai tua direção, usa, Senhor, os lábios dele com teu poder e com tua graça. Em nome de Jesus, nós louvamos, adoramos e glorificamos o teu santo nome, porque tu és o nosso refúgio, nossa fortaleza, nossa torre e nosso castelo forte. Em nome de Jesus nós louvamos a ti, Senhor. Amém. Olá, irmãos, olá, irmãs. Gostaria de saudar a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Gostaria de agradecer ao Silvano pela oração. Silvano, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, assim como peço que Deus abençoe a vida de todos os lares que estão aqui assistindo esse culto. Gostaria de agradecer também aos grupos de louvor e agradecer o convite também feito pela Coordenadoria de Adultos, nossa coordenadoria local. A dona Jo me ligou há algumas semanas e me fazendo o convite para trazer a mensagem num tema tão desafiador que é fé e esperança, né, irmãos? E eu aceitei, é lógico, né? Eu vou aceitar, mas com um friozinho na barriga, com o nervosismo, né, irmãos, que a gente sempre tem, né, com a responsabilidade em trazer a mensagem de Deus para a sua igreja, né? Então é algo de muita responsabilidade realmente. Eu pessoalmente acho o tema proposto pela coordenadoria um tema muito atual e bastante adequado para o momento que nós estamos vivendo, né, irmãos? Estamos vivendo momentos de luta, momentos de distanciamento, momentos de luto, em que nós vemos diariamente no grupo da nossa igreja pessoas perderem parentes, pessoas perderem amigos, não é verdade? E esse momento também a gente vê que tem causado diversos problemas, né? E destacando principalmente as diferenças sociais, diferenças políticas e as dificuldades que a gente enxerga, né? Já enxergava na sociedade. Então tem trazido também problema financeiro, problema econômico, questão, né, de saúde física, saúde mental. Então é momento que muitas vezes a gente percebe o desânimo, a falta de vontade, né? Às vezes as pessoas se perguntando, né, e necessitando realmente de um apoio. Por isso que eu vejo nesse tema um grande desafio. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que é uma oportunidade que nós temos em pregar, em falar a palavra de Deus e falar também daquilo que o próprio Deus tem feito por nós. Paulo, na primeira carta ao Coríntios, ele fez isso, né? No capítulo 13, versículo 13, lá no finalzinho, quando ele fala sobre a essência do amor, ele coloca, né? Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Então, nada mais adequado do que nós falarmos sobre a nossa fé, falarmos da esperança que nós temos em Cristo Jesus e também distribuirmos, propagarmos
o amor de Deus em nossas vidas. Não é verdade, irmãos? Vamos fazer uma oração nesse momento pela palavra? Feche seus olhos, nós estaremos orando agora. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, nós te adoramos, ó Pai. Agradecemos a oportunidade que temos em estar voltados à sua palavra. Agradecemos por esse culto, Pai, pelos momentos que nós tivemos de louvor. E nós te pedimos nesse momento, Pai, que assim como o Senhor falou a minha vida, quando estava preparando essa mensagem, o Senhor também esteja falando a vida da sua igreja, Pai. Cuida de cada família, cuida de cada casa, Pai. É o que nós te pedimos no nome do seu Filho Jesus. Amém. Irmãos, para falarmos então sobre esse tema, eu vou pedir para que abram as suas Bíblias no Antigo Testamento, no livro de Neemias. Eu vou fazer a leitura dos versículos 1 até o versículo 25, tá ok? Acompanhe comigo a leitura, por favor. Diz assim a palavra de Deus. No dia 24 deste mês, se juntaram os filhos de Israel com jejum e pano de saco, e traziam sobre si. Os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos, puseram-se em pé e fizeram confissão de seus pecados e das iniquidades de seus pais. Levantando-se no seu lugar, leram o livro da lei do Senhor, seu Deus, uma quarta parte do dia. Em outra quarta parte dele fizeram confissão e adoraram o Senhor seu Deus. Jesuá, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani, Kenani, se puseram em pé no estrado dos levitas e clamaram em alta voz ao Senhor seu Deus. Os levitas, Jesuá, Cadmiel, Bani, Esabinéias, Serebias, Odias, Sebanias e Petaías disseram: Levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus de eternidade em eternidade. Então se disse: Bendito seja o nome da sua glória, que ultrapassa todo bendizer e louvor. Só tu és Senhor, tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo o que há neles, e tu os preservas a todos com vida. E o exército dos céus te adora. Tu és o Senhor, o Deus que elegeste Abraão, e o tiraste de Ur dos caldeus, e lhe puseste por nome a Abraão. Achaste o seu coração fiel perante a ti, e com ele fizeste aliança, para dares à sua descendência a terra dos cananeus, dos heteneus, dos amorreus, dos ferezeus, dos jebuseus e dos girgazeus, e cumpriste as tuas promessas, portanto é justo. Viste a aflição dos nossos pais no Egito, e lhes ouviste o clamor junto ao Mar Vermelho. Fizeste sinais e milagres contra o faraó e os seus servos e contra todo o povo da sua terra, porque soubeste que os trataram com soberba, e assim adquiriste renome como hoje se vê. Dividiste o mar perante eles, de maneira que o atravessaram em seco. Lançaste os seus perseguidores nas profundezas, como uma pedra nas águas impetuosas. Guiaste-os de dia por uma coluna de nuvem, e de noite por uma coluna de fogo, para lhes alumiar o caminho por onde haviam de ir. Desceste sobre o monte Sinai. Do céu falaste com eles e lhes deste juízos retos, leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. O seu santo sábado lhes fizeste conhecer, preceitos, estatutos da lei, por intermédio de Moisés, teu servo, lhes mandaste. Pães dos céus lhes deste
na sua fome, e água de rocha lhes fizeste brotar na sua sede, e lhes disseste que entrassem para possuírem a terra, que com a mão levantada lhes juraste dar. Porém, eles, nossos pais, se houveram soberbamente e endureceram a sua cerviz, e não deram ouvidos aos teus mandamentos. Recusaram ouvir-te, e não se lembraram de tuas maravilhas, e lhes fizeste endurecerem a sua cerviz. Na sua rebelião levantaram um chefe, com o propósito de voltarem para a sua servidão no Egito. Porém tu, ó Deus perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-te e grande em bondade, tu não os desamparaste, ainda mesmo quando fizeram para si um bezerro de fundição e disseram: Este é o teu Deus que te tirou do Egito, e cometeram grandes blasfêmias. Todavia tu, pela multidão das tuas misericórdias, não os deixaste no deserto. A coluna de nuvem nunca se apartou deles de dia, para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo de noite, para lhes alumiar o caminho por onde haviam de ir. E lhes concedeste o teu bom espírito para os ensinar. Não lhes negaste para a tua boca o teu maná, e a água lhes deste na tua sede. Deste modo, os sustentaste 40 anos no deserto, e nada lhes faltou. As suas vestes não envelheceram, e os seus pés não se incharam. Também lhes deste reinos e povos, para que lhes repartissem em porções. Assim possuíram a terra de Seom, a saber, a terra do rei de Esbom e a terra de Og, rei de Bazã. Multiplicaste os seus filhos como as estrelas do céu, e trouxeste-os à terra de que tinhas dito a seus pais que nela entrariam para a possuírem. Entraram os filhos e tomaram posse da terra. Abateste perante eles os moradores da terra, os cananeus, e lhes entregastes nas mãos, como também os reis e os povos da terra, para fazerem deles segundo a sua vontade. Tomaram cidades fortificadas e terra fértil, e possuíram as casas cheias de toda sorte de coisas boas, cisternas cavadas, vinhas e olivais, e árvores frutíferas em abundância. Comeram e se fartavam, e engordaram e viveram em delícias pela tua grande bondade. Amém, irmãos. Glória a Deus por sua palavra. Bom, o livro que nós lemos, o texto que nós lemos, do livro de Neemias, ele foi escrito aos judeus logo depois do período babilônico. Ele foi escrito por um povo, que retornara então, na época do exílio. Ele fala do resgate e da renovação da aliança, e do papel essencial do povo de Deus naquele momento de reconstrução, naquele momento de renovo. Por isso, eles recorreram à palavra neste momento, aqui que nós lemos, a palavra de Deus, para confrontar o pecado e também para corrigir a conduta do povo conforme a vontade de Deus. Um povo que passou tanto tempo no exílio, tanto tempo no cativeiro, naquele momento estava retomando a sua aliança com Deus. E era um momento de reconstrução dos muros de Jerusalém e também do templo, porque era de grande importância para o povo de Deus que os muros e o templo fossem reconstruídos para que Deus pudesse os abençoar. O capítulo que a gente leu, ele fala justamente do momento de arrependimento e da oração de confissão.
Ele se iniciou no capítulo anterior, no capítulo 8, foi no momento que eles se reuniram para fazer a leitura do livro da lei, para fazer a leitura da palavra de Deus, e ele tem como desfecho o capítulo 10. Se a gente continuar um pouquinho aí nesse texto de Neemias, no capítulo 10, a gente vai ver um pacto de fidelidade do povo, uma nova aliança do povo com Deus. Tá? Bom, mas a gente vai se apegar somente ao capítulo que nós lemos, o capítulo 9, esse texto longo, né, irmãos? Então, o que aconteceu nesse capítulo 9? Né? Nós vemos os sacerdotes e os levitas se reunirem para orar e jejuar. E eles levam a lei do Senhor e exortam o povo a que adorassem ao Senhor. Enquanto isso, né, eles começaram a orar. Durante a oração, basicamente a gente vê a menção aos atributos de Deus. Né, diante de toda essa história, né, do povo, né, eles começam a exaltar os atributos de Deus. Os principais atributos que a gente vê é o livramento, a condução do seu povo, o cuidado e a doação de Deus. Apesar dos difíceis momentos que aquele povo passou em cativeiro, eles puderam perceber que o seu Deus era amoroso. Pois desde o passado, quando ainda eram escravos no Egito, o cuidado de Deus ainda estava presente. Quão grandes feitos Deus executou na vida do seu povo. Um Deus de aliança, um Deus de promessa, e que por meio da história cumpriu com os seus planos. E neste momento, aquele povo, ao fazer a leitura, eles estavam vendo justamente esse cuidado, este amor, esse livramento, essa condução, essa doação de Deus para o seu povo. Ao ler e orar sobre a palavra de Deus, o seu povo teve a oportunidade de trazer à memória aquilo que lhes traziam esperança. Eles puderam resgatar, por meio da vida dos seus antepassados, aquilo que realmente lhes traziam esperança. Desse breve texto que nós lemos, nós podemos citar 4 pontos importantes para serem destacados. Do versículo 1 ao versículo 5, vemos um momento de exortação de louvor ao Senhor. O povo se reúne para ler a sua palavra, para confessar os seus pecados. E a leitura da lei para eles, ela trazia como requisito a confissão e a adoração. E eu entendo que, para a minha vida, irmãos, quando eu fiz a leitura desse texto, ocorre o mesmo. Bom, irmãos, desse breve texto que nós lemos, nós podemos citar 4 pontos importantes. Do versículo 1 ao versículo 5, nós vemos um povo que se reúne para ler e para confessar os pecados e adorar o Senhor. E não foi pouco tempo não, viu, irmãos? Foram dias, foram horas que o povo se reuniu para poder ler e para poder meditar sobre a lei do Senhor. Eu me perguntei bastante, né, sobre quanto tempo a gente tem dedicado, né, à leitura, né? Quanto tempo a gente tem dedicado ao aprendizado, né, a devocional. Quanto tempo tem sido o nosso devocional, né? Quanto tempo estamos voltado à palavra de Deus. Então foi justamente o que o povo fez naquele momento, né? Então a gente vê uma exortação de louvor ao Senhor. E o louvor ao Senhor
começa pela leitura e a meditação de sua palavra, pelo entendimento da palavra de Deus. Porque é por meio de sua palavra que nós vamos entender a vontade de Deus para a nossa vida. Nós vamos entender o plano de Deus para as nossas vidas também. O segundo ponto que eu coloquei aqui, o segundo trecho que eu separei, foi do versículo 6 ao versículo 12. Então ele mostra um Deus que livra e conduz o seu povo. O texto fala da eleição de Abraão e sobre a aliança, e que é base sobre a qual a graça de Deus continuaria a ser repetida continuamente em seu povo. Eles trazem na lembrança também neste momento a libertação do povo de Israel do Egito. Então isso mostra realmente a presença de Deus na vida de seu povo, e que o Deus, ele é um Deus que livra e que conduz o seu povo, e que tem conduzido o seu povo até os dias atuais. Do versículo 13 ao 22, a gente vê um Deus que cuida. O cuidado contínuo de Deus no deserto, ele não se devia à obediência de Israel, mas sim à compaixão divina proveniente da sua promessa que foi feita no passado. Nosso Deus é um Deus de promessa, é um Deus que cumpre as suas promessas, é um Deus que cuida de nós, cuida de cada um de nós por causa do seu amor, por causa da sua compaixão, por causa da sua graça por nós. E o último versículo, trecho que eu separei, vai do versículo 23 ao versículo 25, que fala de um Deus doador. Um Deus que concedeu ao povo a conquista da terra de Canaã, o cumprimento da promessa, a lembrança da graça de paciência no período dos juízes. Bom, irmãos, esses foram os 4 textos aí, as quatro etapas aí que eu separei para falar com os irmãos. Bom, com relação ao texto, a gente sabe que nós estamos vivendo tempos difíceis, que existe o sofrimento e que muitas famílias realmente estão passando por um momento de dificuldades, por um momento de dor. Mas o que a gente tem a dizer com relação ao texto que a gente leu é que o Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento e é o mesmo Deus de hoje. Ele não é um simples observador dos fatos e de tudo que acontece em nossas vidas. Ele participa da nossa vida. Ele participa de cada momento, de cada fato, de cada respirar nosso. A gente sabe que tudo o que aconteceu naquela época e toda a história do povo de Deus do passado, ele apontava para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, revelando o cumprimento da promessa citada em diversos momentos na Escritura. Isso não é diferente nas nossas vidas nos dias de hoje. Deus nos conhece pelo nome, mesmo antes de estarmos no ventre de nossas mães. E eu pergunto para os irmãos, qual é a sua história? O que fez Deus por sua vida? Eu posso dizer, irmãos, que na minha vida a graça de Deus se manifestou. Deus me resgatou do vale da sombra da morte e me deu a salvação por meio de Cristo Jesus. E ainda, Ele tem feito muito mais do que aquilo que eu peço ou do que eu preciso para a minha vida. Eu posso dizer que louvo ao nosso Deus e sou grato a Deus pela minha casa, pela minha família, pela minha igreja, porque grandes coisas tem feito Jesus pela minha vida. Da mesma forma,
que Deus cuidou do tempo e da história no passado, Ele tem cuidado dos dias de hoje. E os dias de hoje apontam para a volta de Cristo. E essa é a vontade de Deus no momento atual. Bom, depois de tudo que nós tratamos, ainda nos resta falar de fé. O nosso pastor, quando ele fala de fé, ele sempre nos lembra do texto da carta aos Hebreus, né, no capítulo 11. Eu vou fazer a leitura desse texto. Ele diz assim: a fé é a certeza de todas as coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Portanto, irmãos, somente pela fé nós podemos tratar as nossas angústias e entender e ver o futuro, né, no que se refere a receber a promessa de Deus para as nossas vidas e para a história. Entender e aceitar em qualquer momento a soberania de Deus para nós, seja na tribulação ou seja na bonança. Mas o autor em Hebreus, ele não para somente nesses versículos que eu li para falar de fé. Ele continua o discurso falando ainda mais. E assim como o texto que nós lemos lá em Neemias, ele continua o texto trazendo exemplos do Antigo Testamento e do povo de Deus. Mostra os feitos de Deus como exemplo na vida de pessoas que pela fé cumpriram com a sua vontade. Ele fala dos primeiros heróis, ele fala dos patriarcas, ele fala de Moisés, ele fala dos israelitas de Canaã, e isso vai lá do versículo 11:5 até o versículo 11:38 de Hebreus. Se os irmãos tiverem oportunidade, lê o que o autor está trazendo no livro de Hebreus. E ele encerra o capítulo em seus dois últimos versículos, 39 e 40, dizendo: ora, todos estes que obtiveram um bom testemunho, por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Irmãos, quando a gente falou lá no passado de Neemias, a gente falou do templo, o templo, ele é o elemento central da fé lá em Neemias. Lembra que a gente falou que o povo naquele momento, eles estavam buscando aliança em Deus para a reconstrução dos muros e do templo naquela época. Então, naquela época, o templo é o elemento central da fé em Neemias. Agora, Cristo é o elemento central da nossa fé hoje. Cristo não apenas purificou o templo, como ele se tornou o próprio templo. Ele instituiu a igreja como templo de Deus e hoje ministra no templo celestial. Quando voltar, Cristo nos trará a nova Jerusalém, do céu para a terra, a fim de tornar o novo céu e a nova terra a cidade santa de Deus, com ele próprio e o Pai como templo.
a santidade, o sacrifício, a oração, o perdão, a presença de Deus foram todos cumpridos em Cristo, e nele está a nossa verdadeira esperança. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e que a gente tenha realmente em Cristo a verdadeira esperança das nossas vidas. Deus abençoe a todos, irmãos. Até mais, boa noite. Tchau, tchau. Após ouvirmos a edificante palavra trazida pelo presbítero Cristiano, convido a todos os irmãos e irmãs a continuarmos louvando o nosso Deus. Veja o amor do Pai, mistério que não posso entender. Quão grande é o teu amor e o quanto nos deseja. As coisas deste mundo não são nada diante dele. Pai infalível, que se compara a ti. Veja o Filho de Deus, o leão e o cordeiro dado a nós. O Verbo se encarnou, Salvador da minha alma. Sofreu por tanto amar a humanidade, no teu sangue a salvação. Jesus Messias, o justo se entregou. Não foi o fim, ele ressuscitou. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande, que grande amor. Veja comigo está o Espírito queimando em meu ser, amigo e protetor que me leva à verdade. Traz luz pro meu perdido coração, até meu tempo aqui findar. Ó Santo Espírito, teu reino eu quero ver. Ó Santo Espírito, faz em mim
mim o teu querer. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande, que grande amor. Graça e paz, meus queridos irmãos e irmãs. Que momento precioso este, maravilhoso. Deus falando conosco através das orações, através dos louvores, através da palavra, né? E neste momento tão difícil que nós estamos enfrentando, nós temos que utilizar da palavra de Deus para nos firmarmos na fé e na esperança, né? E como nosso irmão Márcio leu na palavra de Deus, quero trazer à memória o que pode me dar esperança, né? E mesmo que tudo pareça impossível, irmãos, Deus, Ele está do nosso lado, nos trazendo consolo, nos trazendo paz. E vamos trazer à memória o que verdadeiramente pode nos dar esperança, né? Vamos colocar a nossa esperança no Senhor. Somente Ele é a nossa salvação, o nosso único socorro. A nossa esperança, irmãos, é estarmos com Ele na vida eterna, né? Este é o nosso alvo, esta é a nossa esperança, não é verdade? E, meus irmãos, nós estamos chegando ao final do nosso culto, né? Tá tão bom, maravilhoso, e eu quero agradecer a participação dos grupos de louvores, né? Do grupo Shelter de Carapicuíba, do grupo da IPI do quilômetro 18, do trio Aliança do Jardim Califórnia, ao Felipe, ao pastor Zezinho aqui do Cipafa, né? Agradeço também o nosso presbítero Silvano, o nosso presbítero Cristiano, e agradeço a todos os irmãos e irmãs que estiveram conosco, louvando, adorando o nosso Deus, né? Muito obrigado, muito grata a todos, viu? Agora eu convido a todos estarmos orando. Vou convidar o nosso querido pastor Zezinho para estar fazendo a oração e impetrando a bênção. Um abraço, um beijo, meus queridos, e muito obrigada, viu? Graça e paz a todos e todas. É muito bom poder louvar a Deus
com a igreja. Que o Senhor abençoe a todos e todas que participaram desse culto. Seja preparando o culto, pregando a palavra do Senhor, cantando, participando, como nós estamos, como todos participamos. Que o Senhor abençoe grandemente a todos e todas. Vamos orar? Querido Senhor, nós te agradecemos, meu Pai. Te agradecemos pela oportunidade mais que nos desse, Senhor, de nos reunirmos como igreja. Oh Deus, é muito bom poder nos reunir, poder, Senhor, cantar louvores ao Teu nome, Senhor. Senhor, o desejo do nosso coração é que esse culto tenha agradado o Teu coração, meu Pai. Recebe, Senhor, o nosso louvor. Recebe, Senhor, a nossa adoração, a nossa gratidão, Senhor. Por Cristo Jesus, meu Pai, é que oramos gratos. Amém, Senhor. Amém. Recebei a bênção. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós e com todo o povo de Deus que está espalhado sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Uma boa noite a todos e todas, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Tchau. Tua palavra